Ao vivo, hein, gente? Por favor. Paz do Senhor, irmãos, desculpa o atraso. Nós estávamos numa videoconferência aqui com os nossos pastores, aliás, com o Conselho de Vila Velha, de Jetibá, desculpa. E aí atrasou um pouquinho, mas estamos aqui para estudar a palavra, né? Hoje a gente vai falar a respeito do Espírito Santo. Boa noite, John, boa noite, Luciana, sejam bem-vindos, né? Vamos orar, a gente já vai começar, remir o tempo, porque nós atrasamos um pouco, né? Então nós precisamos ganhar tempo. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nessa live, Senhor, falando sobre a doutrina do Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor nos guie, nos abençoe. Oh, Deus, oramos por cada irmão que está assistindo agora. Pedimos que o Senhor abençoe de uma forma especial a cada um, que essa semente, Deus, que vai ser plantada no nosso coração, dê fruto, traga vida, traga bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos estudar hoje, deixa eu ver aqui, John, Luciana, Pai do Senhor, minha irmã, paz, Vivian, Paulinho, André Araújo, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje sobre a doutrina do Espírito Santo, né? E para dar contexto ao nosso texto, a gente já falou sobre fruto do Espírito, já falamos sobre dons do Espírito, já falamos sobre dom de ministério, e hoje a gente vai falar da doutrina do Espírito Santo. E eu queria que, se você tiver a sua Bíblia aí perto, nós vamos ler Mateus, capítulo 3, versículo 16, que é um texto que eu gosto, em que a gente encontra o Pai, o Filho e o Espírito manifestados, né, todos de uma vez só. Eu gosto desse texto porque eu já vi muita gente falando que a Bíblia é assim. No Velho Testamento você tem a manifestação de Deus Pai. Deixa eu beber mais água. Nos Evangelhos você tem a manifestação de Jesus, e no Novo Testamento você tem a manifestação do Espírito Santo. Como se os três não pudessem agir independente um do outro. Quando a gente estuda a questão da Trindade, né, nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração. A gente vai entender que o Pai, o Filho e o Espírito, eles são Deus, né? Todos eles são Deus. E apesar de agirem, né, em comum acordo sempre, eles são pessoas, né, independentes. E não há uma hierarquia entre eles. A doutrina do Espírito Santo é interessante porque a gente tira essa impressão que as pessoas têm, muitas vezes, né, de achar que é uma hierarquia, né, que é Deus Pai, Filho e Espírito. E a gente vai ver que não é bem assim. E que também eles não se manifestaram um de cada vez, como se eles não pudessem se manifestar ao mesmo tempo. Esse texto de Mateus, ele fala do batismo de Jesus. Mateus 3,16 diz assim, ó: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma forma de pomba sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, que me dá grande alegria. Por que eu gosto desse texto? Porque nesse texto você vê Jesus sendo batizado aqui por João Batista. Você vê, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele na forma de pomba, e do céu se ouve a voz de Deus, né, Deus Pai, falando: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Algumas versões falam assim. Então, nesse versículo de Mateus, você vê o Pai, o Filho e o Espírito, né, os três simultaneamente
se manifestando, tirando de quem tem aquela ideia de que Deus se manifestou no Velho, Jesus no Evangelho e o Espírito Santo no Novo, né, como se eles não pudessem se manifestar todos juntos. Então isso não existe, né? Eles são três e são um. É mais ou menos igual o casamento, né? Marido, mulher e o Espírito de Deus. Está ali os três e deveriam ser um, né? Devem ser um. Tem mais dificuldade. A diferença é que na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, eles não têm discordância nunca. Eles sempre concordam sobre tudo, né? É fantástico, mas eles não têm desavença, diferença de pensamento. Outro texto que eu gosto de ler, o pastor Ricardo falou esses dias para vocês sobre cristologia, né, que é a doutrina de Cristo, e tem alguns que às vezes não sabem o papel de cada um, né, do Pai, do Filho e do Espírito. Eu queria ler para vocês Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim, ó: E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará a vida seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Por que eu gosto desse texto também? Para falar do Espírito Santo. Jesus, quando ele vai se despedir da terra, né, do seu ministério terreno, ele faz a oração sacerdotal, que está lá em João capítulo 17. E ali ele fala que ele vai embora, mas que ele vai enviar um Consolador. E ali Jesus diz que se ele não for, o Consolador não virá, né? Os apóstolos ficam meio apreensivos, mas Jesus vai para a cruz, morre, né? Ele ressuscita, mas ele diz para que os apóstolos estejam em Jerusalém até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Isso acontece em Pentecostes, e ali eles começam o ministério deles. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, né, aqui nesse texto que a gente leu de Mateus, ele só começou o ministério dele depois de ser batizado, né, e cheio do Espírito Santo, indicando o quê? Que Jesus não exerceu em nenhum momento, né, o seu ministério com o poder que ele tinha como Deus, né? Lá em Hebreus fala que ele abriu mão da sua glória, né? Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, se humilhou na forma de homem. Então Jesus existiu aqui na terra como homem, e ele foi cheio do Espírito Santo, e por esse Espírito Santo ele exerceu todo o seu ministério, que é o mesmo Espírito Santo que está sobre o crente de hoje, né? Que é cheio do Espírito. E esse texto de Romanos, ele é lindo, né? Eu gosto porque ele fala assim, ó, o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. Tem gente que acha que Jesus levantou da tumba, né? Do sepulcro, que ele levantou da cova, pelo poder dele como Deus. Não, ele não fez isso. Ele morreu como um homem comum, foi para o inferno, né? A Bíblia fala em 1 Pedro que ele foi lá, tomou a chave, pregou os espíritos em prisão. Ele tinha que ir para o inferno porque ele estava nos representando, né, cumprindo a nossa sentença, que era inferno. Mas lá ele era incompatível com o inferno, não pôde ficar lá, né, tomou a chave do diabo. Mas quem levantou Jesus do sepulcro foi o Espírito Santo, que é o mesmo, que Paulo deixa claro aqui em Romanos 8, que vai nos ressuscitar também. Então a sua garantia de ressurreição é ter o Espírito Santo dentro de você. Você precisa ter ele dentro de você, porque é isso que vai fazer com que eu e você ressuscitemos no final. O mesmo Espírito que levantou Jesus é o Espírito que vai nos levantar também. Está aí, para quem chegou depois, Romanos 8, 11. Mas nessa noite a gente quer falar da doutrina do Espírito, né? Muita gente chegando aqui, glória a Deus. Eu não sei por que a letrinha não está subindo, eu vou descobrir isso. A gente quer falar sobre a doutrina do Espírito. E ela tem duas bases, né? A gente vai trabalhar sobre a pessoa, né? A gente vai aqui conceituar o Espírito Santo como pessoa e como Deus. E depois a gente vai falar do trabalho do Espírito Santo, tanto na salvação, como na santificação, como no ministério.
Então, para a gente identificar o Espírito Santo como pessoa, né, ele é uma pessoa, ele não é um vento, ele não é um poder. Né? Tem gente que coloca o Espírito Santo como um poder ou um vento. Não, ele é uma pessoa. E da onde que a gente tira isso? Da Bíblia, sempre da Bíblia. Ó, 1 Coríntios, a gente vai ler alguns textos, lembrando sempre aos irmãos que esses estudos, né, aqui fala do Espírito Santo, ó, eles estão disponíveis aí para quem quiser em PDF. Você pode pedir ao pastor Ricardo e ele vai mandar para você aí um precinho baratinho, que você vai estar ajudando aí o ministério, vai estar ajudando missões, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: tudo isso é distribuído pelo mesmo Espírito, pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, primeira característica de uma pessoa, aqui fala da distribuição dos dons de ministério. O Espírito Santo concede aquilo que conforme ele deseja. Então, ele tem vontade, né? O Espírito Santo tem vontade. Romanos, capítulo 8, versículo 27, diz assim: e o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele tem vontade, né? Ele pensa, ele conhece, né? Ele ama, ó, Romanos capítulo 15, versículo 30. Tudo isso a gente tem que dar contexto, né, irmãos, para trazer o argumento que a gente quer. Ó, irmãos, peço-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. O apóstolo Paulo falando aos romanos para orar junto com ele, né, pelo amor que foi dado a eles pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem vontade, ele pensa, ele ama. Tem um texto aqui que eu gosto muito também, Efésios, capítulo 4, versículo 30. Se a gente estivesse na classe, cada um ia ler um versículo, mas vocês estão aí, né? Estou lendo tudo para vocês. Ó, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então o Espírito Santo tem vontade, ele pensa, ele ama e ele se entristece. Já imaginou o Espírito Santo triste, né, por alguma coisa? Ele fala, né, Apocalipse 2:7. Vamos ler o que diz o texto. Só para a gente conceituar aqui o Espírito Santo como pessoa, né? Tem religiões que colocam o Espírito Santo como a força de Deus, né? O poder de Deus, como um vento, como, né? E não conceitua ele como uma pessoa, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Importante também, já deixei isso aqui claro, entender que ele é a terceira, não tem uma questão de hierarquia, né? Porque o Espírito Santo é Deus. Vamos ver aqui daqui a pouco as características que ele tem de Deus, que são específicas. Então ele é pessoa e ele é Deus. Tem que ser tratado como pessoa, não como poder, não como vento, não como força, né? Ó, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então ele tem vontade, ele pensa, ele ama, ele se entristece, ele fala. E Romanos 8:26, que também é um texto maravilhoso, né? Onde fala que ele intercede por nós. Não sei se você já leu esse texto, eu gosto muito desse texto quando eu lembro quando eu estou orando, né? Como a gente não sabe orar direito, ó, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então o Espírito Santo tem vontade, ele pensa, ele ama, ele se entristece, ele fala e ele intercede. Quando você está fazendo aquela oração, né, eu digo que a gente faz muita oração, às vezes, oração burra, né? Não sei se você já fez aquela oração. Senhor, né, me mata, coisa desse tipo assim. Senhor, mata ela também, né? Tem uma oração assim. E aí o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ativar os comentários. Eu vou ver como é que faz isso aqui. Tem o meu auxiliar aqui, eu vou chamar ele, Adrian, daqui a pouco. Obrigado. Então,
o Espírito Santo, ele intercede, né? Ele transcodifica aquelas orações que a gente faz errado, né? Ou então quando a gente não tem palavra, tem um dia que você não tá, a sua oração é só choro, né? E ele transcodifica aquilo para Deus, né? Ele intercede por nós, ele ora, ele é o nosso intercessor. Então o Espírito Santo, aqui por essas, né, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, a gente define ele como pessoa. Atos ainda, ó, Atos 5, 3 e 4, fala que eu não posso mentir o Espírito Santo. Quando Ananias e Safira, eles vão diante de Pedro, aquela questão do terreno, né? Barnabé vendeu o terreno e deu de oferta para a igreja. Ananias e Safira venderam também o terreno, pegaram metade do dinheiro e deram a outra metade. E disseram que deram tudo. E aí Pedro pergunta para eles, né? Vocês realmente deram tudo? E eles falam sim, né? E aí morre Ananias, depois morre Safira, o marido depois a esposa. E Pedro, na sua fala para ele, diz assim, ó, vocês não mentiram ao homem, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então ele é pessoa, né? Ele participa como pessoa. Ele sabe as coisas de Deus, né? A gente vai ver aqui. Ele vai nos ressuscitar, ele tem vontade e ele tem as características divinas, né? Vamos ver aqui as características. A gente fala que Deus, né? Um Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente e eterno, né? Então aqueles que têm essa característica, por exemplo, a gente fala de Maria, né? Mãe de Jesus, com todo respeito. Maria, ela foi criada, né? Jesus existe antes da fundação do mundo. Ele estava com Deus, né? Abriu mão da sua glória, encarnou e tal, mas ele existe desde sempre. Ele foi morto antes da fundação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito estavam lá. Maria não, ela foi criada. Né? Lúcifer também, que alguns acham, né? Lúcifer é uma criatura, foi criado por Deus, é um anjo, assim como nós. Então ele tem um princípio, ele não é eterno. Né? Lúcifer não é onipotente, ele não pode todas as coisas. Ele não é onipresente, ele tem um exército que atua na terra inteira, mas ele não está em toda parte. Né? Ele não é onisciente, ele não sabe de tudo. É diferente, né, do Pai, do Filho e do Espírito. A gente vai ver aqui. Ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E a isso que as Escrituras se referem quando dizem: o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas, por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito. Né? Então o Espírito tem ciência de tudo, ele é onisciente. Salmo 139 também é um salmo lindo, né? Inspirou algumas canções, só para a gente ver as características. Depois vamos falar do papel do Espírito Santo na salvação e na santificação. Mas aqui a gente só quer definir com os irmãos. Ó, Salmo 139, versículo 7 até o 10, diz assim: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se eu subo até os céus, lá está. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, e se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, a escuridão e a luz são a mesma coisa. Né? Então aqui o salmista, ele estava falando de fugir, de sumir de Deus, né? E é impossível, sumir do Espírito. E é impossível, por quê? Porque esse Espírito, é impossível escapar do teu Espírito, versículo 7, porque ele é onisciente, ele é onipresente, que são características de Deus, né? E aqui se refere ao Espírito. Você pode depois pegar o texto, né? O vídeo vai estar gravado aí, e conferir na sua Bíblia. Romanos 8:11 diz assim, ó: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, já lemos, e habita entre vocês, o Deus que ressuscitou Cristo, Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal por meio desse Espírito que habita em vocês. Então, ele pode todas as coisas. Ele ressuscitou Jesus. E Hebreus, né, para a gente terminar aqui, aliás, tem mais dois textos.
Hebreus fala da eternidade, né, desse Espírito. Hebreus 9:14 diz assim: imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito, né? Então ele também, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é eterno e por fim, no livro de Atos, né, o apóstolo, não sei, eu acho que é Pedro aqui, Atos 5, 3 e 4, diz assim: então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Então Pedro começa falando que ele mentiu ao Espírito Santo e termina falando que ele não mentiu para, né, um homem, ele mentiu para Deus. Então esses textos, né, só para introduzir, para a gente entender, né, que o Espírito Santo é uma pessoa, não é um vento, não é um poder, né, não é nada disso, ele é uma pessoa e ele é Deus também, tanto quanto o Pai e o Filho. A gente às vezes, né, quando dou essa aula, eu falo que a gente tem uma coisa assim, a nossa oração, ela manifesta o nosso entendimento teológico. Você vê que loucura? Porque quando você quer uma coisa muito difícil, geralmente, você quer alguma coisa muito difícil, você ora para o Pai. Geralmente, quando você peca, normalmente, né, você ora para o Filho, para Jesus, porque Jesus passou por aqui, conhece e tal. Normalmente, né, tem pessoas que são diferentes. E aquela coisa da intimidade e tal com o Espírito Santo, né, o poder, a manifestação é com o Espírito Santo. A gente faz isso de forma automática, né? Tá no nosso automático do nosso subconsciente, porque é assim que a gente entende teologia, né? A teologia ela vai entrando e forma pensamento, né? Ela forma hábito. Você começa a fazer distinção dos três, né? Como se houvesse uma distinção hierárquica. Mas o mais gostoso da lição a gente vai falar agora, né? O Espírito Santo na salvação. Isso aqui eu acho assim, a parte mais importante daquilo que a gente vai estudar nessa noite. Né? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Esse texto é bom ler do 3, né? Vou ler aqui de cima de novo para vocês. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu gosto bastante desse texto porque é através do Espírito Santo que nós nascemos de novo. Às vezes a gente entra na discussão do crente tradicional, o crente renovado, que fica assim, não, esse aqui é batizado, aquele ali não é, esse aqui é cheio, esse aqui não é. Inclusive aqui no final, nós vamos falar sobre essa questão, né, de ser cheio ou não. E na verdade, todo crente, todo cristão, ele é cheio, ele tem o Espírito Santo, né? Existe o batismo no Espírito e do Espírito. Nós vamos falar disso aqui se der tempo. Mas o importante é a gente entender o seguinte: se o homem não nascer de novo da água do Espírito, como Jesus falou aqui para Nicodemos, ele não pode nem ver e nem entrar no reino. Então só é salvo, só vai para o céu, né? Só pode enxergar as coisas de Deus aqui na terra quem tem o Espírito Santo morando dentro de si. É coisa que, quando a gente fala assim, um homem, a gente faz a diferença entre o homem carnal e o espiritual, né? O homem espiritual discerne todas as coisas. O carnal, ele não discerne. Por quê? Porque as coisas são espirituais, ele não compreende. É como você pregar o evangelho para alguém que não tem o Espírito Santo dentro dele. Ele não entende nada, né? Se você começar a falar dos conceitos da Bíblia, né, que é melhor ser o último do que o primeiro, né, que o pobre é rico, o rico é pobre, e você começar a colocar todos os conceitos da Bíblia, né, que é melhor
dar do que receber, sobre o perdão, sobre a segunda mente, sobre todos esses conceitos que são antagônicos, né, às verdades do mundo, a pessoa não compreende. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo morando nela. E se ela não viu o reino, como Jesus falou aqui em Nicodemos, né? Nicodemos era um mestre. Você vê que não é pelo conhecimento teórico, né? Ou até pela teologia. Mas Nicodemos era um mestre, ele dava aula sobre a divindade, né? Ele ia na sinagoga ensinar as pessoas sobre Deus. Mas ele não tinha nascido de novo. Tanto que ele faz uma pergunta a Jesus, que é uma pergunta assim, infantil, né? Jesus fala para ele assim, né? Ele fala para Jesus, como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E é uma pergunta para um mestre, para um teólogo, para um doutor, meio, né, infantil, absurda. Mas por que ele fez isso? Porque ele não tinha ainda o Espírito Santo dentro dele. Jesus falou, se não nascer da água, a água é o arrependimento, o batismo, né, nas águas é o arrependimento, mas precisa ter o Espírito. Porque se não tiver o Espírito, a pessoa não entende o reino de Deus, ela não entende a igreja, ela não entende o que acontece, ela não entende a pregação, né, ela não entende o sermão, ela não gosta de ouvir, ela acha chato, né, porque ela não entende nada que está acontecendo. Isso só é possível pelo Espírito. É igual a conversão, né? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente devia orar mais, jejuar mais e falar menos, mas a gente faz o contrário, a gente fala muito, não ora e não jejua. E aí não há atuação do Espírito, um milagre sobrenatural de Deus, e a pessoa não compreende o que está sendo falado, né? E essa pessoa que não compreende, não entende, não é salva e não entra no reino. Porque para entrar, né, está escrito aqui no texto, ela precisa nascer de novo. Se não nascer, não entra, né? É através dele que nós nascemos, e quem não tem o Espírito morando nele, se não é salvo, não entra no reino, na verdade não conhece o reino porque ainda não o viu. Você vê como é que é sério isso, né? É muito sério. A pessoa precisa ter essa experiência. A mesma coisa na santificação, né? A nossa live hoje é simples, irmãos. Talvez a gente termine até mais cedo aí, mas o Espírito Santo na santificação tem um papel fundamental. Por quê? O que acontece na santificação? Quando a gente recebe, o Espírito Santo vem morar, né, dentro de nós, começa uma guerra que é da velha natureza com a nova natureza. Você vai passar por situações todos os dias em que você vai ter que fazer uma escolha, né, entre o certo e o errado, entre o pecar e o não pecar. Isso se chama santidade, né? Santificação. Quando eu escolho o não pecar, quando eu escolho fazer aquilo que é vontade de Deus, eu estou me santificando. E nesse processo de santificação, ela tem uma santificação ato e processo. No processo, o Espírito Santo ele é vital. Não existe santificação sem o Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que vai estar lá, né? A carne, como está lá em Gálatas 5, né? Os frutos da carne, os frutos do Espírito, muito bem definido por Paulo. A carne sempre vai querer fazer aquilo que agrada a ela, né? A carne não vai querer ler a Bíblia, não vai querer orar, não vai querer ir para o culto, não vai querer ouvir pregação, não vai querer ir para congresso, não vai querer para nada. A carne quer curtir a vida, né? Satisfazer aquilo que é bom para a carne. E o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo, por quê? Porque é ele que vai, em toda ocasião, né, você vai ter igual, às vezes a gente vê no desenho, né, um anjinho e o diabinho, é mais ou menos por ali mesmo. Porque o Espírito Santo vai ser sempre aquele que vai te falar. Agora, ele não obriga, ele não tira o seu livre-arbítrio, né? E o Espírito Santo vai sempre trabalhar pela palavra. Tem um texto aqui, Lucas, capítulo 11, versículo 10, que diz assim, ó: pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta está aberta. Isso aqui também é muito importante, porque quando a gente fala que se a pessoa não nascer de novo, né, ela não pode ver o reino, nem entrar no reino, aí a pessoa, geralmente, alguns, né, vão ficar meio desesperados. Pastor, mas eu não rodei, eu não gritei, eu não virei o olho, eu não falei em línguas, eu não tive nenhuma manifestação.
né? Como que eu preciso ter isso. Eu já vi gente passando aperto, né? Meu pastor, ele conta a experiência dele, que ele orou e jejuou 40 dias, foi para um monte, fez um monte de coisa, que as pessoas falam para ele, ó, para ser cheio de Espírito Santo, você tem que fazer todo esse ritual aqui, tem que santificar demais, né? E ele foi e ficou buscando essa experiência por muito tempo, frustrado, né? Passou muito tempo, não conseguia, até um dia que ele ouviu o próprio Espírito Santo falando com ele, que ó, você foi batizado lá atrás, há muito tempo. Porque quando você começa a buscar as coisas do Espírito, né? É porque ele já está atuando na sua vida. E aqui, para tirar essa dúvida que é de muitos, né? Eu quero terminar de ler o texto. Mas antes vou contar uma experiência minha para você sobre isso. Eu lembro que quando eu converti, né? Quem está na fonte há muito tempo já ouviu falar isso. Quando eu converti, primeiro você tem aquele primeiro amor, né? Você quer fazer tudo e depois você passa um período, pelo menos assim comigo, eu vejo com muita gente, de você ter decepções, você achar que está errando de novo, está fazendo bobagem de novo, né? Meu Deus, eu não melhoro, não tem jeito para mim. E o pior é que o diabo atua também, né? Fala assim, é verdade, né? Você desiste, não dá para você. E eu fui fazer um gabinete e meu pastor falou comigo assim, falou, olha, na verdade é o seguinte, você sempre fez todas as coisas que você continua fazendo agora. Só que antes elas não te incomodavam. A presença do Espírito Santo é como se você tivesse uma casa bagunçada, mas sem luz. E você não enxerga a bagunça porque está sem luz. E quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele é a luz, né? Ele ilumina a bagunça. E aí você percebe a bagunça, que você não percebia. Ela já estava lá, sempre esteve, mas você achava normal, né? O nosso senso de justiça antes da conversão é né? De se importar, de ter empatia, compaixão, muda, né? Tudo, de honra, obediência, muda. Nossos princípios mudam. Por quê? Porque o Espírito Santo põe luz. Agora, quem vai arrumar a bagunça que está ali somos nós mesmos, né? Ele não vai fazer isso por nós. Então você precisa botar cada coisa no lugar, aquilo que precisa ser arrumado, né? Mas o importante disso tudo, né, como eu falei, lendo o restante do texto, o mais importante se entender é que você ser cheio do Espírito Santo, você ter essa experiência com o Espírito Santo, não envolve necessariamente você ter uma manifestação da alma, né? Muita gente faz confusão. Ah, pastor, não rodei, não gritei, não senti nada, não tremi, não chorei, eu não tive nenhuma experiência sensorial, né? Porque a igreja brasileira é muito ligada nisso, no que eu sinto. E o evangelho não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio, né? Eu creio para ver, não vejo para crer. Quem vê, não crê, né? Paulo fala que já não é mais fé quando Jesus voltar. Então olha o que o texto de Lucas fala, né? Para assim, dar paz no nosso coração. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. Todos que batem, a porta é aberta. E vocês que são pais, respondam. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Não. Ou se ele pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Né? Não vai fazer isso. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então é muito simples, irmão. Às vezes o evangelho é tão simples que assusta, né? O que Jesus, o próprio Jesus está falando aqui em Lucas, tá? Não é Paulo, não é os apóstolos, é Jesus que está falando. O que ele está dizendo? Ele fala que a gente que é mal, que é pecador, se um filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra, se pedir um ovo, você não vai dar uma serpente, né? Quanto mais Deus, né? Quanto mais Deus não dará ao Espírito aqueles que lhe pedirem. Então o que eu creio pela palavra? Se você que está aí me ouvindo agora na live, né? Pastor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. É muito simples, né? Pela palavra de Deus, você não precisa sentir nada. É você fazer aquela sua oração, Deus, olha, eu preciso ser cheio. Eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo, né? Eu me arrependo dos meus pecados agora. E eu peço que o Senhor encha o meu coração nesse momento com o teu Espírito. Se você fizer essa oração sincera aí, na sua casa, ouvindo essa live comigo, o Espírito Santo vai encher o seu coração agora, nesse momento, e você não precisa sentir nada. Talvez você sinta, tem gente que sente. Nós somos
seres almáticos, né? Nós temos corpo, alma e espírito. A alma se manifesta. E na alma está a vontade, né? Trabalha com temperamento, né? Um é sanguíneo, outro é fleumático, outro é melancólico, um grita, um berra, um outro chora quietinho no canto, um fica quietinho, o outro, né, roda. Nós somos diferentes e o Deus respeita essa diferença entre nós. Mas nós nos guiamos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que se você pedir, Ele vai te dar. Então o que eu preciso fazer, pastor, para ser cheio? Pedir e crer, né? Crer na palavra. Pastor, mas eu não senti. Eu fiz agora, pastor, acabei de fazer a oração que o senhor falou, eu não senti nada, eu estou cheio. Tá, como é que o senhor sabe? Porque a palavra diz. Deus não nega a palavra dele, né? Então é assim que a gente faz. Agora, importante também entender, um último ponto aqui da nossa lição, que diz assim, o Espírito Santo nos capacita, né? Nós já entendemos que ele é uma pessoa, entendemos que ele é Deus, né? Entendemos que a salvação, né? Entrar no reino e ver o reino, tá ligado a ter o Espírito Santo morando em nós. Quem não tem, não pode ver nem entra. Ele é o agente principal da santificação, né? Porque é ele que nos mostra a casa bagunçada. E o último item que eu queria dividir com os irmãos aqui está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Ele nos capacita para a obra, né? Ser cheio, eu sempre gosto de falar o seguinte: Deus tem mais interesse em encher os crentes do que os crentes de ser cheio. Por quê? Porque esse enchimento, ele é para a obra, né? O enchimento do Espírito Santo não é para a nossa vaidade, né? Não é para, não, aqui eu falo em língua, o outro fala, né? O Paulo, quando ele fala sobre isso, lá em 1 Coríntios 12, sobre os dons, ele fala assim, que ele fala em várias línguas, mas que ele preferia que as pessoas profetizassem do que falassem em língua, né? Porque a profecia é para todos. Mas o importante da gente entender é por que ele nos enche. Está no texto, né, irmãos? Está fácil, ó. Receberão o poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Então por que eu sou cheio? Por que nós somos cheios? Para testemunhar. Esse é o principal objetivo, né? Porque um crente cheio, é o que a gente fala que o crente cheio do Espírito Santo, ele tem tanto dons como frutos, né? Tem gente que fica impressionado com dom. Eu sempre falei isso aqui, quando a gente falou de frutos e dons, que a maior evidência de alguém cheio é fruto, não é dom. E isso é provado na Bíblia, né, pelo próprio apóstolo Paulo, pelo contexto. Quando você pega 1 Coríntios 12, ele vai falar dos dons. No final do capítulo 12, ele fala assim: agora eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. E ele fala em 1 Coríntios 13, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse fé para transportar um monte daqui para lá, se não tivesse amor, nada seria. Então o caminho excelente, o caminho maior do que o dom é o fruto, né? O fruto é o amor, que se desdobra em 9, né? Alegria, paz, mansidão, domínio próprio. E por que o Espírito Santo nos enche? Para que a gente testemunhe. Com poder também, né? Às vezes você vai orar por alguém, às vezes Deus vai te usar, né, de alguma forma, né, em maravilha, milagre, alguma coisa assim, mas principalmente em testemunho, né, no fruto, na longanimidade, na mansidão, no amor, né, na compaixão, nessas coisas que são parte do fruto para testemunhar. Esse é um momento excelente, né? Nós estamos vivendo de uma pandemia, de um desespero mundial, onde a igreja precisa brilhar, né? Principalmente com frutos, né? Eu estava reunido agora há pouco com um conselho de Jetibá falando sobre isso, né? Nós precisamos frutificar, irmãos, mostrar o fruto na internet, nas nossas redes, né? Falando com compaixão, com carinho, com as pessoas. Elas estão todas desesperadas, com medo, né? Aqueles que têm medo de perder o emprego, precisa trabalhar, aqueles que têm medo de ficar doente e fica em casa, etc. Que é a grande discussão, né? Sai para trabalhar ou fica em casa. Nos dois aspectos nós temos que ser igreja e amar os dois pensamentos, né? Porque todos estão com medo. Então esse é um tempo dessa manifestação. E tem uma frase que eu gosto, né? Eu uso muito quando falo de honra.
A gente só dá o que a gente tem. Quem não tem, não pode dar. O Espírito Santo, né, ele nos enche disso. Então eu posso dar porque vem dele. Igual o Jesus, né? Jesus honrou todo mundo. Honrou Pilatos, honrou os caras que bateram nele, honrou os apóstolos, honrou os fariseus, né? Ele submeteu o tribunal, obedeceu como ovelha muda, né? Ele honrou todo mundo. Por que ele honrou todo mundo? Porque ele tinha honra nele. Quem não tem, não pode dar. Então por que eu sou cheio? Por que o Espírito Santo me capacita? Para que eu possa dar. E aí eu preciso tomar uma decisão, né? Se eu estou cheio, preciso dar fruto. Se eu não estou, o Espírito Santo não mora em mim, né? Faça essa oração agora com sinceridade que ele vai te encher nesse momento. Agora, se eu estou cheio e não dou esse fruto, aí é uma decisão minha, né? Porque o meu livre-arbítrio continua valendo e a carne vai me acompanhar até o arrebatamento ou a morte, né? Ela vai estar lá. Cabe a você decidir o que você quiser, né? Então, irmãos, é importante que a gente entenda isso, né? Recapitulando aqui para a gente orar, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, não há salvação sem ele, ele tem um papel primordial, principal na santificação, e ele nos capacita para a obra de Deus, amém? Lembrando que os textos, né, a apostila toda tá lá, ó, soteriologia, pneumatologia, os nomes estranhos, né? Doutrina da salvação, doutrina do Espírito. Essa apostila está disponível aí. Aqui tem dom e fruto, tem dom de ministério, tem doutrina do Espírito e algumas outras que a gente já estudou. A oração também está aqui, doutrina da salvação. Você pode pedir aí o pastor Ricardo e ele manda para você em PDF. Amém, irmãos? Lembrando que amanhã tem um culto, né, com o pastor Claucione. Na quinta nós temos culto da família, vamos estar orando por família. Vamos trazer um tema aí sempre falando de família. Na sexta, se Deus quiser, né, vai ter um culto aí com o pastor Ricardo, deve estar de volta, em nome de Jesus. No sábado, o pastor Éder, domingo de manhã, a nossa EBD e domingo à noite, o nosso culto de adoração a Deus, né? Todas as manhãs continuam as nossas lives aí do Café com Bíblia e Oração, 9h30, e os cultos à noite às 20h. Sempre lembrando, irmãos, a sua oferta de primícia, procure a Rose para ajudar e a sua oferta e dízimo na igreja você pode fazer e transferir por Cicobi, procurar o Tesoureiro ou Vila Velha pelo PicPay. Amém? Vamos orar, irmãos, então? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que esse estudo, né, frutifique, que a gente possa frutificar, né, nesse tempo aí tão difícil, que ele reine, né, nas nossas vidas e que a gente manifeste, como diz a palavra, Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Vamos orar? Paizinho, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite. Obrigado, Deus, por nos guardar, Senhor, por preservar as nossas vidas. Queremos pedir a tua bênção, meu Deus, sobre o pastor Ricardo. Deus, que o Senhor traga ele em segurança, abençoa a dona Raquel, seus irmãos. Oramos, Senhor, também por cada pastor, fonte de vida, pastor Eduardo, Claucione, Éder, suas esposas, família, Senhor, cada rebanho, que o Senhor abençoe, meu Deus, cada uma das comunidades, fonte de vida. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada irmão que nos ouve nesse momento, que a tua graça seja sobre cada um. Deus, abre portas para aqueles que precisam. Deus, dá o suprimento das necessidades dos teus filhos, Senhor. O Senhor nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Nós pedimos agora, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. E, Senhor, nos livra do mal, Senhor, nos livra dessa doença, Senhor. Pedimos que a tua mão seja sobre o teu povo, protegendo, guardando. Mas oramos também, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, Senhor, que o Senhor visite nessa noite, Senhor, aqueles que estão nas enfermarias, nas UTIs, nas casas, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, meu Deus, e que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe o presidente, Senhor, os governadores, abençoe, Senhor, os prefeitos, Senhor, os deputados, os senadores, Deus, o judiciário, o legislativo, o executivo do Brasil, o sistema de saúde, Senhor, as pessoas que lidam com o povo, Senhor, tem misericórdia do Brasil, Senhor, tem misericórdia do Espírito Santo, dos outros países, Senhor, que estão passando por isso, das nossas cidades.
Nos dá uma noite tranquila, Senhor, abençoada, guardada pelos teus anjos. Que a tua paz reine, Senhor, em cada lar. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você ficou com dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, coloca aqui embaixo no Face, a gente vai estar respondendo, né? Vai estar colocando aí, eu vou consertar o sobe letrinha aqui, que a Adna me deu uma dica, vou ver se eu consigo consertar, para a gente interagir mais, né? Mas não deixe de colocar sua pergunta aí não, se ficou dúvida, que a gente vai responder, tá bom? Deus abençoe vocês, que haja, né, paz nas casas, que nós temos uma noite revigorante, que amanhã a gente assista de novo a misericórdia do Senhor se renovando. Amém? Fique com Deus. Eu vou ficar um pouquinho aqui, sempre aí por causa do delay, né? Mas fiquem à vontade para vocês saírem. Deus abençoe. Amém, Paulinho. Amém, minha irmã. Fiquem com Jesus. Lembra de ligar para o irmão, né? Liga para o irmão, ora por ele. Vamos ser igreja aí nesse tempo aí difícil. Não vamos deixar de ser igreja. Pai do Senhor, irmãos, que Deus abençoe. Fiquem com Deus, bom descanso. Até amanhã, 9h30, se Deus quiser. Tô vendo os coraçõezinhos subindo aqui. A paz, fiquem com Deus.